Ele é atleta há mais de 30 anos, especializado em provas de longas distâncias. Ele é autor do livro Além do Mar, que está ali exposto, e ele é recordista do Guinness. Obrigada pela presença, tá? Com você. Obrigado, boa tarde a todos. Prazer aí pelo convite. Deixa aqui, né? Muito feliz aqui de estar. Como falei, eu tenho 48 anos. Os 48 são 33 dedicados à natação. Eu iniciei com 7 para 8 anos, devido à bronquite asmática, e só tinha natação para resolver o meu problema. Então, também comecei com mais obrigado do que qualquer coisa, e aí, dali foi uma paixão. Logo com 9 anos eu já entrei para a equipe do Flamengo, e dali eu vi das divisões de bases até nadando até os 20 anos aí, competindo. Parei um pouquinho, entrei como Master, nadei aí Master também mais uns 10, nadando aí um pouco de piscina, foi de piscina, e depois eu já não aguentava mais nadar contando ladrilhos, e a solução que veio foi nadar no mar. Como também não gostava de nadar no mar, fui aprendendo gradativamente, nadando pequenas provas, 1.000, 2.000, 3.000. Dali eu subi para 5, de 5 foi para 7, de 7, 10, 10 foi para 20, e aí a minha paixão foi dentro aí, acima de provas de 20 quilômetros, que eu entendi que não era mais competição. Eu não queria mais competir, eu não queria mais ter essa sensação, mas descobri dentro das águas abertas que eu posso estar competindo comigo mesmo, superando, realizando sonhos, que eu sou um atleta que eu gosto de trabalhar muito com a questão de sonhos, a forma que eu tenho de me automotivar. E dali eu vou contar um pouquinho aqui da história, de algumas histórias desses últimos 8 anos, quando eu realmente decidi abraçar a ultramaratona, e de uma forma assim que, cara, mexe com a minha vida. Hoje eu estou aqui palestrando, mas também trabalho com outros atletas, voltando aí para situações dentro do mar, trazendo aí a experiência. Então vamos falar aqui, começa aqui, sonhar grande é ruim, né? Porque é muito difícil a gente primeiro falar sobre sonhos, de realizar sonhos. Hoje eu 48 anos, eu falei, comecei com 40, as ultras, eu falei, cara, eu quero nadar pelo mundo. O que o mar pode me levar? Onde é que o esporte pode me levar? Eu falei, cara, é o mundo. Vai ser onde? Piscina? Não, vai ser pelo mar. Só que tem aquela questão, né? Sonho é grande, como é que você vai sair daqui para nadar na Europa? Como é que você vai nadar em águas frias? Como é que você vai nadar? E dali eu falei, cara, vai exigir o quê? Vai ser difícil, vai dar medo, que eu digo, né? A dúvida, a cobrança, a pressão, isso daí ela está sempre envolvida em todas as provas que eu nado no mar. E eu acabei acostumando, anos de pequeno aí nadando competitivo, e eu falei, cara, eu gosto da pressão. Cara, descobri que eu gosto de estar ali, estar na pressão, me motiva. E principalmente começar a lidar com aquela... a gente, quando eu começo que eu digo, é um filho, né? Todo ano tem um filho, um projeto esportivo, e onde eu preciso ali construir ele sem saber se realmente vai dar certo. Então, você sonha, cara, você vai querer chegar lá, vai, cara, mas qual é a certeza? Eu falei, cara, a certeza é que eu não tenho certeza. A questão é como você vai falar de como é que você vai construir um planejamento, como você vai trabalhar uma estratégia, e isso daí não fala só em treinamento, mas sim como é que você vai nadar dentro do mar com estratégia, voltada também, não só a parte física, com a parte técnica, mas também a parte emocional. Então, como eu falei aqui, né, sou ultramaratonista, me tornei recordista Guinness em fevereiro de 2021, quando eu nadei a travessia do Leme ao Pontal e de volta, em 26 horas e 32 minutos. E essa prova realmente ela foi uma virada de chave de vida, de tudo, porque realmente é aquele momento, a gente sabe que treinar tem toda uma planificação, uma periodização, mas como é que você vai ficar durante 24 horas nadando? Como é que seu corpo vai reagir? O que vai acontecer? O que eu preciso comer? O que eu vou fazer? A preparação, como é que é essa preparação? Então tudo ali era novo. E dali foi exatamente os 72 que eu vou contar essa história aí agora. Dali surgiu o livro,
porque eu também tenho outras provas pela Europa e conto como a gente vai lidar. Qual é a questão? Não é o treino, é como a gente vai superar os medos, como é que a gente vai lidar com os medos, o que a parte emocional é envolvida dentro das ultramaratonas. Porque o atleta ele se cobra, ele olha, ele tem a referência, qual é a diferença de um grande campeão olímpico, cara, que na hora ali ele consegue aqui, manter a calma, manter ali a tranquilidade para poder fazer o que ele treina em competição. Tenho aí a minha filha hoje de 16 anos, nadadora, está até agora nos Jogos Estudantis, né, jogos Escolares, na minha época era Jogos Escolares, agora tem outro nome, está lá em Brasília, daqui a pouco vai lá para a seleção cearense também em João Pessoa, então é o orgulho aí que dá, né? Então aqui a gente vai trazer aqui, vou falar um pouco sobre nadar com propósito. Hoje, antes de uma medalha, antes de um troféu, tem que haver um movimento, tem que ter um propósito por detrás, porque é o que me faz mover e é o que eu acho que cada vez mais a gente tem que entender que tem um movimento, vai ter um movimento ali que te empurra, a gente fala, tem que estar ali motivado, mas você só se motiva se você tiver um propósito por detrás. Eu acredito muito nisso e dali eu desenvolvi até a minha forma de preparação. Eu falo muito de mentalidade, vou trazer as experiências aqui de algumas provas de ultramaratonas. Planejamento, estratégia, ela está sempre envolvido, junto com a parte emocional aqui também. Vamos lá. Então, para quem não me conhece, eu trouxe um trechinho aqui da reportagem do que foi o 72. Estamos juntos desde cedo. E dessa vez, junto com o ex-senador do Flamengo, José Ferreira, que entrou para a estreia ao se tornar o primeiro homem a Lemington Flamengo. Nesta manhã, no nosso esporte extremamente. E aquele espírito competitivo levou o José Ferreira a pensar uma bastante, completar a travessia do Leite na zona sul do Rio, ao Portal na zona oeste, e de volta. O tamanho do desafio, 72 quilômetros margeando a obra, algo nunca realizado. A partida era enviada de Botafogo. Então, às 10 da noite, aqui no Oureiro, começa a travessia até o Portal, Igreja de Bandeirantes. Só que 16 quilômetros de ida, 16 quilômetros voltando, e eu vou acompanhar de moto, com a moto da Ferreira, e dê tudo certo. Deixo mais crítico aqui, eu entendo que a Bíblia da Mar. Ela tem muita ondulação, o vento ele pode fazer isso, combater o sudoeste, e dar uma travada, praticamente não sai do lugar. Tem uma dificuldade a tratar, quase não tem efeito contra a forte correnteza. Fazendo um bom efeito social e superou essa barreira contra e tratando de parar, de parar de subir. Já são 14 horas de travessia, uma da tarde agora, mas que dificilmente o José Ferreira volta para a Praia do Leite. Pelo regulamento, ele tem direito a 10 minutos de descanso em terra firme. Todos os raios do sol. Ele está determinado. Então, a turma está como a Praia do Leite. Eu sempre a gente fica emocionado, que realmente foram tantas coisas, foram 2 anos de preparação, no meio de uma pandemia,
morando em Fortaleza, precisei voltar aqui para o Rio. E realmente sempre... Eu vejo aqui e me emociona um pouco. Mas vamos lá. O 72, o que o 72 ele me trouxe? Ele exigiu que eu precisasse pensar fora da curva. Cara, não é só mais treinar. O que eu vou precisar fazer diferente para poder ficar mais de 20 horas nadando? Então, assim, na verdade, quando eu olhei, eu falei, cara, que eu preciso me preparar para 30 horas nadando. Não sei o que pode acontecer, então eu preciso dar um olhar, jogo ali que eu gosto, né, minha análise de risco, vai muito à frente. Eu falei, são 30 horas. Se eu precisar ficar 30 horas, tem? Pô, o que vai acontecer? Até os 36, mais ou menos, eu tenho uma noção, porque eu já tinha feito algumas provas, como o meu corpo ia reagir. Mas fora depois, o que acontece depois? Você olha assim e falei, pô, não tem ninguém que fez, a gente não tem a referência. E uma das coisas que eu gosto muito, tá no meu sangue, é o planejamento. Eu acabei não falando ali no início, mas eu sou formado na área de administração, com especialidade em gestão de projetos e processos. Trabalhei na área de TI muito tempo e eu consegui trazer esse conceito para dentro do esporte, e a ultramaratona ela me permite trabalhar com isso, gestão de equipe e tudo mais. E eu falei, cara, a gente tem que pensar o quê? Muito além. Não é só mais treinar, não é só mais o que eu vou fazer em todas as áreas que vão exigir ali para mim. Então o 72 ele me deu essa visibilidade internacional, entrei com certificado, entrei para o livro, né, que eu não sabia, falei, poxa, o livro, para você entrar no livro, eles fazem uma outra triagem dos melhores recordes que aconteceram do ano, e o livro do Brasil aqui, eles falaram, quem entrou aqui no Brasil, aí pega e coloca. Então foi muito legal também não só ter o certificado, como está no livro, e fui eleita a segunda melhor performance mundial em 2021 pela Associação Mundial de Águas Abertas. Hoje também não sabia, tem um clube que chama 24 Hours, que são os atletas do mundo inteiro que nadam, né, para vocês aqui, maratonas e águas abertas. Maratonas são provas de 10 quilômetros. Quando a gente fala águas abertas, ultramaratona, são provas acima de 15 quilômetros, seja em rio, mar ou lagoa. Então você pode aí nadar aí, tranquilo, tudo aí é considerado. E esse grupo, 24 horas, eles são os atletas do mundo inteiro que nadam acima de 24 horas. Então hoje eu sou o único brasileiro ali também, incluso nessa listagem. Aí eu falei, pô, 72, né, legal. Aí quando você entra na listagem, aí você vê a galera nadando 100, 120. Eu falei, pô, então agora eu acho que eu descobri mais um outro nicho aí para me poder me especializar, que são as provas aí de longas distâncias, né. Aí tive a oportunidade de escrever o livro Além do Mar. O Além do Mar, ele nasce exatamente mostrando o que eu precisei fazer, quais foram as técnicas, o planejamento, estratégia que eu usei. Aí eu contava aqui a história, porque realmente a minha primeira prova de ultramaratona ela não foi legal. Foi uma prova de 20 quilômetros na Ilha do Mel, e até hoje foi, acho que a pior edição que teve em 2017. Então dali quando eu pisei no mar, pisei ali na areia na chegada, eu falei, cara, eu preciso aprender o que aconteceu aqui dentro, cara, porque ali eu já chorei, já fiz vários cenários ali. O problema não é treinar, não nego o treino, eu treino, tenho os meus volumes, mas o que aconteceu na cabeça que me fez ali duvidar, que me fez questionar, que me fez chorar, que me fez N situações ali dentro que se passa na cabeça de um atleta. E tem muita gente que nem fala isso, né? Tem muito atleta que nem faz questão de falar porque acho que é vergonha e tudo mais. E eu falei, não, hoje a minha missão também é falar um pouco da parte emocional que a gente sofre e tem um caminho para poder lidar com isso, né? Aqui eu trouxe aqui um pouco 2017, quando eu iniciei em águas abertas, que são essas provas que eu já nadei até esse ano. Então a gente tem 2017, onde tudo começou. Foi com o meu presente de aniversário de 40 anos, 3 ultramaratonas. Falei, cara, eu não quero festa, eu quero nadar, então vou escolher 3 ultramaratonas no ano e vou me preparar até chegar ao Leme ao Pontal no final do ano em revezamento. Dali, em março, o que aconteceu? Eu descobri uma prova na Espanha, falei, cara, mas eu preciso ter mais prova no currículo, que lá você faz uma pré-inscrição, eles avaliam e eu preciso nadar. Então eu escolhi uma prova, que foi a 14 bis, para nadar. Foi a minha segunda participação na 14 bis, que é uma travessia de 24 quilômetros, a mais clássica que se tem aqui no Brasil, lá no canal de Bertioga.
Nadei essa prova porque eu já estava mirando 2019. Eu precisei entrar no calendário europeu, que ele muda aqui. Ele começa em junho, maio, junho, começam as provas lá fora. E eu falei, cara, eu preciso me cadastrar para ver se eu vou ser aceito dentro dessa prova. E aí, em 2019, eu fui para a Espanha para competir, para nadar a Batalha de Randes, que é uma travessia de 27 quilômetros, na Galícia, que chama, né, nas rias de Vigo. E essas águas são consideradas águas geladas, são as águas que são da corrente que vão para o Canal da Mancha. Então, tem muitos atletas também que nadam na prova para poder, como preparação para o Canal da Mancha. Dali 2021, né, 2020 foi a preparação que eu tive ali para 2021 nadar o Leme ao Pontal e de volta. Ele que também nunca surgiu com a ideia, vou treinar para fazer o 72. Não, eu já vinha e 5 meses antes eu estava treinando tanto que eu cheguei para o meu técnico e falei, cara, será que dá para a gente fazer 72? Porque eu acho que é o momento. Aí ele, cara, dá para encaixar mais alguma coisa aí no teu volume de treino, mais treino, que na época eu nadava na faixa entre 4 e 5 km por dia, num volume aí semanal de 40 km, 40, 45. Aí encaixei mais um pouco, e aí nos meses finais eu comecei aumentando, até chegar nos 2 meses, eu acho que 2 meses finais ali, eu já estava com um volume de 60, 80 km por semana aí nadando, né? Dali eu fui para conhecer mais, né? Depois de 21 ela abriu muita porta, mas abriu porta lá fora. Então hoje eu comecei a nadar ali pela Galícia, outras provas. E claro, na primeira prova ela foi com neoprene. Eu falei, cara, não gosto de nadar com neoprene, não é a minha vibe. Pô, quero aprender a nadar sem neoprene, em águas de 16 graus. 16, 15 graus lá deles, e aí eu fui fazendo esse processo gradativo. Todo ano eu ia, tirava, falei, não, neoprene, eu comprei um cavado, depois aí em 2021, 22 eu fui com ele todo completo, né? E eu falei, cara, realmente, não é. Eu comprei na temporada, quando eu voltei, já vendi, eu falei, a partir de agora eu não nado mais com neoprene, a minha expertise agora é para frente só de sunga. 2023 eu volto para fazer mais provas, e aí agora englobo Portugal, já sem sunga. E 2024, ano passado, eu fui para a Irlanda fazer um training camp em águas frias. Foi aprender a nadar águas frias, porque eu tenho aí dentro do meu planejamento, em breve aí tá fazendo o Canal do Norte, que é a travessia da Irlanda à Escócia, com águas aí na faixa de 12, 13 graus. E a gente faz sem sunga, e aí eu comecei a fazer essa adaptação, entender que, cara, é possível. Se tem gente nadando, o que a galera está fazendo que eu não posso fazer? Tá certo, Brasil, Rio de Janeiro, calor, mas dá um jeito e, cara, vai, dá certo. Então, o que foi o grande segredo do 72? Tá? Aproveitando também, se vocês quiserem fazer pergunta aqui, é só levantar a mão aqui, eu paro. Eu gosto também de bater o papo, não gosto só de estar falando aqui. Então, o que foi o 72? Qual foi o segredo? Para mim, ele foi um segredo que ele tem a ver muito mais com o emocional, tá? Com mentalidade, porque eu precisei lidar com ansiedade, eu precisei lidar com nervosismo, com a minha cobrança, com o meu perfeccionismo. Eu tenho que sempre estar entregando melhor, o que eu vou entregar melhor, entender o que eu entregava ali, o nível que era o meu melhor, gerar as minhas expectativas para não me frustrar dentro da prova. Então aquela coisa, vou entrar, mas o que eu vou entregar, de que forma eu vou entregar? E aí foi onde eu comecei a estudar mais, a conhecer mais sobre o que é o treinamento mental, o que é a preparação mental. Eu uso muito a frase, né? Foca na técnica. Eu tinha um técnico que toda hora a gente nadava, ele, cara, a técnica, a base é a técnica. E eu falei, cara, foca na técnica. E através da foca na técnica eu gerencio eu gerencio as minhas questões de ansiedade durante o nado, meu nervosismo, cenários caóticos que podem surgir. Eu só tenho uma coisa, focar na técnica. Porque focando na técnica, eu consigo entrar em estado de flow intencional. Então esse é o momento, a gente fala assim, poxa, o de 72, foram 16 horas nadando. Normalmente os 36, ele dá uma média, um pior cenário, 12, 14 horas.
Pior cenário, 14 horas. O meu foi 16, porque peguei corrente contra ali num setor que realmente não era para estar naquela intensidade naquele dia. Mas é um desafio. É um ponto que a gente fala assim, vai entrar no mar? Vai. Tem uma parte que você controla, tem a parte que você não controla. E o que você não controlar, você tem que entender como você vai gerenciar essa parte. Então eu entendi mais que eu vou fazer técnicas de respiração, eu vou aprender mais sobre mindfulness e algumas outras ferramentas que eu me autoanalisava também nesse caminho. Então sempre que eu gosto, sempre antes de qualquer prova, eu começo já a me concentrar, entrar, e aí se forma, é um momento que eu trago, que às vezes o pessoal, eu chego a dormir, né? O pessoal, pô, tá relaxado, tá dormindo lá, né? A pressão, eu falei, é a minha forma que eu tenho de me acalmar. Então aqui eu trouxe aqui um exemplo, né, de como eu me avalio, né? Eu pego aqui a gente sabe que a técnica tem diversas etapas aí, né? Isso daí não precisa dizer. Mas por que, cara? Cotovelo, a gente estava falando, cotovelo alto. Por que cotovelo alto? Quais são os movimentos que eu preciso fazer de cotovelo? Qual a minha percepção corporal dentro do mar, tá? Que a minha cabeça aqui ela precisa ter? Poxa, estava ali 72, cara. Meu corpo ele estava na volta, cara, eu nadava já por brincadeira, eu nadava arrastando as pernas porque não dava. Mas na minha cabeça, cara, eu estava na minha técnica perfeita. Cotovelo alto, levantando, estucando, puxando. Então, a todo momento eu falo, cara, foca na técnica, cadê o braço? Né? Cenários, né? Pô, tá horrível, tá noturno, você não enxerga nada. Mas, cara, tô vendo aqui a água viva. Ótimo, cara, é água viva. Corrente contra, aquela sensação de a gente nadar em corrente contra, que não sai do lugar. Mas o que eu posso olhar? Vou ficar reclamando porque eu não estou andando? Não. Vou focar na técnica, vou focar... o meu braço como entrar, a minha mão. Não, opa, aqui não, a puxada, a angulação. Aí eu comecei a entender que realmente é a forma que eu vou começar a nadar, e eu saía do canto e ia normalmente, né? Então ali eu boto sempre para cada habilidade que eu preciso desenvolver e qual a profundidade da habilidade, e aí dali eu falei, cara, como é que está aí essa medição? De 1 a 10, como é que vai? E assim eu venho desenvolvendo a minha técnica, até que eu demorei 2 anos para poder acertar a técnica que eu imaginava que eu precisava ter, e realmente agora que é nadar mais alongado, esticado, sempre vai ser assim, independente do mar que eu esteja. Então também trouxe uma questão toda que não tem a ver com a parte técnica, mas tem mais a ver com a parte administrativa, a parte gerencial, planejamento. Cara, tem que despertar uma visão 360 graus. Olha, cara, o que eu preciso? Quais são as equipes, os profissionais, os especialistas que vão fazer comigo, fazer possível acontecer? Porque ninguém resolve nada sozinho, ninguém cria nada sozinho. Então tem uma rede de especialistas profissionais ali, onde eu vou treinar a minha infraestrutura, e principalmente eu acho que nessas questões de ultra, né? O grande peso é uma inscrição de prova. Então, às vezes tem inscrição que eu pago 300 euros, e eu vou à inscrição que eu já pago 2.500 euros. Pô, o Canal do Norte são 5.000 libras, só de inscrição, fora viagem, estadia. Então a gente tem que fazer o quê? O atleta, pô, cara, como é que eu vou fazer isso acontecer? E em paralelo, ir treinando, acreditando que vai ter ali no prazo, né? Então a gente aprende o quê? A vender, criar projetos, e esse é um caminho que a ultramaratona está me permitindo fazer e me desenvolver nesse caminho, porque também é uma questão, poxa, consegui a inscrição, aí eu, opa, beleza, consegui isso aqui, aí a gente vai começando a cada etapa que eu vou estipulando ali, eu também trago como uma vitória interna, então vai fazendo o quê? Vai aumentando a minha confiança na minha entrega. Junto, em paralelo, sempre treinando, eu falo, cara, vai acreditar, vai acontecer. Para que você está treinando? Não, porque daqui a 1 ano eu vou estar aqui com o projeto encaminhado, os patrocinadores entrando, e eu vou estar ali, ou estou fazendo uma touca, uma camisa para complementar, o livro para complementar, e as coisas vão acontecendo na hora que tiver que fechar, né? Aí sobre planejamento e estratégia, né? Poxa, como é que você vai se preparar para uma prova? Eu usei muito o seguinte, eu desenhei o mapa do Leme ao Pontal, dividi ele em partes, são 8 partes, para cada parte que eu trabalho ali, eu olho a praia, então ali, Leme Copacabana, tal. Eu usei ali o sistema de lembranças.
Cara, o que eu vou fazer aqui? Cara, quando eu passar no Leblon, poxa, eu vou lembrar da minha adolescência, que, pô, eu morei no Leblon um bom tempo, jogava bola, ia ali em Ipanema, pegava onda. Então, a todo momento eu vinha trazendo essa questão. E também fiz uma simulação de um treino de 12 horas, saindo do Leme. A ideia era chegar ali nas Ilhas Tijuca e voltar, mas nesse dia é o ponto, né? Análise de risco. Qual o pior cenário que pode acontecer num dia de treino? Então, você pegar onda contra, corrente contra, água fria, tudo contra. E nesse dia de treino, por coincidência, eu peguei corrente, ondulação do sudoeste. Então, eu nadava e o barco vinha aqui assim, apontado para lá, e eu tinha que vir aqui. Então, o barco acompanhava assim. Então, até nisso, dentro do mar, você tem que ter essa visão de como você está se guiando, como você está navegando. E eu considero a navegação uma habilidade que tem que estar ali muito forte, tem que estar muito consciente. Então, à noite, o pessoal brincava, e aí, como é que vai ser só o barco? Eu falei, não, eu enxergo com isso o território, somente ali no Joá, eu falo, aquela luz é o Costa Brava, aquela luz ali é o hotel tal, Então, conseguia ter 3 pontos de referência, terra, dentro de mar e o barco ali. Tá? Então, assim que foi feito, exatamente eu divido todas as provas de ultramaratona em setores, pequenos setores, e o que eu vou entregar nesses setores, como eu vou pensar, como eu vou reagir, o que eu quero ouvir da minha equipe de dentro do barco, porque eu não quero um cara dentro do barco falar, vai, cara, porra, vai e entra aqui nada, porra. Não quero, simplesmente eu chego, cara, você tem que falar o seguinte, temperatura, quilometragem, como é que está o vento, como é que está isso, para poder confirmar, e algumas palavras que eu precisava ouvir, porque o meu sistema de aprendizado, né, eu preciso ouvir, eu preciso tocar, eu preciso sentir. Então, assim, eu quero ouvir, cara, toda hora eu quero ouvir o que está escrito. Então, eu criei um manual da minha cabeça de todos os pensamentos e entreguei para uma pessoa dentro do barco, que ficava ali responsável só por isso. Vinha o meu técnico, me alimentava, dava as instruções, falava a repetição, e aí vinha a pessoa por trás, foca nisso aqui, você está aqui, você lembra o que acontece? Tal. Então eu vim conduzindo, inclusive a comida que eu comia, ela tinha um fator emocional ali dentro, que era o doce de leite. Para mim, o doce de leite, quando eu tomava o doce de leite, não por saúde, não por a questão nutricional, mas quando dava aquela sensação de prazer, me remetia aos 15 anos de idade, que eu via lá para São Lourenço, viajava e tal. Então, naquele momento, era um momento que eu me desconectava da prova. Eu conseguia fazer ali, naquele momento, um momento de prazer, mesmo em cenário caótico, eu falo, cara, ali, me desconecta. O famoso, vou ali beber água ali no treino, né? O aluno chega, peraí, tio, vou ali beber água e volta. Aí você, às vezes, tem que buscar o atleta lá. Então, eu já fiz muito, então, definia isso. Outra coisa que eu precisei aprender, condições climáticas, leitura de mar. Norte, sul, leste, oeste. Eu falei, cara, isso daqui eu nunca usei, né? Nunca me preocupei. E aí, a partir dali, eu comecei a me aprofundar nos estudos. Então, eu entendo que onde é que vai estar a ondulação naquela hora? O mar, o vento, o que vai acontecer? No 72 eu sabia que, como eu saí 11 horas, então eu falei, cara, 10 horas da manhã está previsto bater um sudoeste. Falei, cara, se bater esse sudoeste, eu estiver ali, depois da corrente, né, entrando ali passei a parte da corrente, entrei na barra, eu falei, caramba, ferrou. Está previsto para bater um sudoeste. Se bater o sudoeste aqui nesse mar aberto aqui da barra, eu vou sofrer. E aí eu vou sofrer mais ainda, ainda tem a volta para pensar, e a toda hora eu nadando. Eu falei, poxa, já foram tantas alimentações, já tem tantas horas de nada, eu já sei o que vai acontecer. E dali eu falei, pô, aí te conversa com o homem lá de cima. Cara, agora não libera agora não, espera eu chegar. Dito e feito, bati, voltei. Quando eu voltei, eu peguei tudo que era difícil com 16 horas, eu voltei em 10 horas e meia, porque tinha condições, vento, onda, corrente, estava tudo a favor ali naquele momento. E aí eu voltei, essa é uma coisa que a gente fala, o 16, a ida foi maravilhosa, foi, mas a volta foi muito melhor, cara. E através da leitura da leitura do mar, hoje eu consigo entender o quê? Criar a minha estratégia para entender como eu vou nadar, de que forma onde eu vou ter que forçar e tudo mais. E hoje, né, já mais atualizado, eu já estudo aí a corrente. Nessa época a gente não estudava corrente, era só maré vazando, maré enchendo. Hoje não, eu entendo como é que a corrente vai se comportar nesse cenário.
Pronto. Quando eu falo assim muito de questão de nadar com propósito, eu incluí essa questão, uma estratégia. Eu falei, quando eu estiver no fundo do poço, e eu vou estar dentro do fundo do poço durante horas, vai aparecer um momento que ele é aquele... Meu amigo, o mar vai te testar. O que vai acontecer? Você está pronto mesmo? Então eu tenho aqui a tatuagem da minha filha, que então quando eu estou nadando eu uso como um gatilho para mim. Eu falei, pô, Duda. E ela me força a continuar. E no momento antes da prova, eu falei, filha, fica acordada que em algum dado momento lá no mar eu vou te ligar. Ela na época já estava aí com 16, da 11 para 12 anos. Eu fui com ela ali na Pedra do Pontal nadando. A gente lá no mar, eu falei, filha, tá vendo? Um dia o papai vai vir de lá e vai bater aqui. Aí ela, papai, Eu falei, não, eu só estou falando porque eu estava gerando uma lembrança ali, porque nesse momento eu vou me fortalecer. E esse momento aconteceu chegando na Pedra do Pontal. Depois de 16 horas, José Ferreira finalmente completa 36 quilômetros de travessia. Pelo regulamento, ele tem direito a 10 minutos de descanso em terra firme. 16 horas de travessia, cara. 16 horas para fazer 36 quilômetros. Vai mudar, né? Agora eu vou atrás do plano, né? Quer fazer 72 quilômetros se eu for mais nada a 2 anos. Esse é um momento que a gente fala assim, poxa, quando o Cleiton perguntou, essa frase era uma frase que eu já vinha treinando, eu treino aí na Pedra do Pontal, e toda vez que eu saía do treino, eu olhava para a Pedra da Gávea e falei, calma, a gente vai estar aí, calma, um dia que eu vou chegar. Então eu fazia todo um ritual. Então quando ele falou, eu falei, cara, agora como é que eu vou fazer para voltar? Eu preciso virar uma chave, não é mais 36, não vai ser a segunda parte, não. Eu falei, vou fazer uma outra travessia, e essa travessia vai ser para realizar o meu sonho, que é fazer esse 72. Então eu conectei muito isso forte, e aí foi a forma que eu dei um restart, né? Eu falei, 36 está ok, 36 está entregue, agora vamos para mais 36 aí no caminho. Questão de comida, né? Todo mundo pergunta, o que é que você come, o que é que você faz, tudo mais. Eu gosto de comida sólida. Então, durante meus treinos longos, eu comecei a comer paçoquita, banana, me dou muito bem com banana, a batata, ela faz parte, a parte líquida, né, Gatorade. Nesse daí eu inovei um pouco, passei a tomar Pedialyte, eu não sabia em que momento eu ia me desidratar, e incluí a Coca-Cola. A Coca de 200 ml como uma parte da hidratação. Me preparei na questão de, poxa, como é que você fala? Hoje a gente, né, os atletas nadam aí se alimentando de 30 a 40 minutos. Nesse caso, o que eu falei? Cara, eu preciso entender o quanto o meu corpo aguenta eu nadando, mesmo sabendo que eu vou perder performance. Então eu comia exatamente mais. Eu falei, então a estratégia de hidratação foi as 3 primeiras horas eu me alimentava com 1h30, depois até os 36 km de hora em hora, e aí na volta eu deixo o meu técnico decidir como é que vai ser. Então a gente começou com 50, depois foi 40, e aí ele viu que eu estava cansado, eu falei, cara, eu quero você agora de meia hora aqui, nem precisa nem para comer nada, só come, pega e vai. Então aí eu passei a ficar de meia hora nesse caminho aí durante a volta. Questão de treino, né, pessoal? Poxa, Zé, você gosta de volume, do volume, cara? Eu me adaptei com o meu técnico. Então a gente tinha uma média de 5, na reta final a gente começou 5, 7 quilômetros em piscina, de segunda a sexta, e os meus treinos longos no mar, eles começaram aí a se intensificar aí. Eu sempre treinei, a preparação toda foi no mar, e na reta final que eu comecei, foi em fevereiro, em novembro e dezembro que eu realmente comecei a ir para a piscina.
Então eu tive aí 3 nados longos, que eu digo 16, 21 e 23, que eu brincava, falei, cara, vou sair aqui da pedra do Pontal, vou até o final do recreio e volto. Vou lá na reserva e volto. Vou lá na barra. Enquanto eu não for na barra e voltar, eu não vou sossegar. Peguei lá do Leme ao Leblon, aí voltei. Janeiro foi intensificando até o meu dia. O dia eu botaria o de 27 quilômetros, que foram 30 dias antes da prova. Da data, né, do 72, e 3 dias depois ainda nadei, mas fiz um nado curto aí de 11, 12 quilômetros ali. Então esses foram alguns longos. E aí essa parte que a gente vem aqui, que eu venho trazendo, né, de alguns atletas, né, que eu falei, poxa, Zé, o que aconteceu? Eu falei, cara, eu quero compartilhar porque isso daqui é importante, trabalhar o mental, trabalhar o emocional do atleta que vai para o mar. Independente, aqui tem atletas vocês olham aqui, né, triatletas, senhoras, nadando, mas o que eles têm em comum? Todo mundo tem um pânico do mar. Todo mundo ali veio conversando, a gente veio conversar, cara, qual é o problema? A minha dificuldade é nadar no mar, seja a prova de 500, de 1000, e é uma questão toda emocional, como ela está muito forte, como o mar mexe com a gente, quando a gente olha e fala, puta, tá vindo a onda, aí tá vindo a onda, tem gente que trava e fica por ali, nem entra no treino, o Roberto já deve ter pego aí, a galera fica, não, vai. Então esse é um caminho muito legal também a ser trabalhado juntamente com a parte técnica, para vocês aí. Eu acho que é importante o professor, o técnico, ele também desenvolver essa parte. Eu, quando tive pequeno, eu com 11 anos eu já estava com campeão carioca, já estava ali na questão já disputando brasileiro, fui a Chico Piscina. E uma das coisas hoje que eu entendo que me afetou foi quando eu perdi. Eu ganhava muito. Então quando eu perdi, ficar em segundo e sempre as provas que eu ganhava agora só tirava em segundo. Isso me afetou tão forte que na época a gente não tinha com quem falar, a gente não conseguia nem falar com o técnico e tal, e aí eu acho que veio muito forte essa questão da psicologia do esporte, a gente poder conversar e tudo mais, isso daí vem trabalhando, eu acho que é importante até fazer terapia desse caminho, para a gente se preparar, e eu sei que hoje, se eu tivesse lá, tido esse apoio lá atrás, talvez eu tinha ido um pouco mais longe na piscina. Mas a gente faz parte, eu gosto que tudo acontece por um acaso. Hoje eu nado e cada vez mais no mar resolvendo, né? Dali eu vou te trazer aqui na temporada de 2023, onde eu trago aqui o Foca na Técnica, né? A gente nada no mar, sabe que as variáveis elas podem impactar, faz parte, né, nesse conceito. E quando você está com o mar, que está o mar revolto, o que você faz? Como é que você nada? E eu olhei na minha cabeça e falei, cara, a técnica, como é que vai entrar? Essa onda está vindo grande, eu não gosto de passar por cima, eu gosto de nadar furando a onda. Como é que eu vou fazer? Então, minha cotovelo tem que entrar mais alto, eu tenho que ter todo esse cuidado de ter diferentes habilidades técnicas para quando o mar chegar, eu falei, aqui eu vou usar essa técnica, aqui eu vou nadar dessa forma, aqui eu vou deixar a onda passar por cima. E esse foi um cenário na Espanha, em Vigo, onde eu estava nadando aqui, a prova era uma prova de 54 quilômetros, eu estava com 13, o mar virou, eu precisava chegar na ilha lá embaixo e por 17 quilômetros eu nadei nessa situação. Assim como 72 foi uma virada, essa prova também foi uma virada, porque, cara, eu entrei no mar, que era um dia de piscina, e o mar virou, e eu consegui nadar dessa forma. Eu falei, cara, bicho, olha como eu consigo nadar no mar também virado dessa forma. E eu brinco, né, que a lancha veio, e aí quando o cara da lancha veio, o organizador olhou assim pra mim, eu falei, cara, tomara que ele não cancele a prova, porque por questão de segurança, o mar desse ele cancela. Aí eu olhei, aí eu comecei a rir. eu nadava, eu ria assim pro cara. Até são dois cenários. Por quê? Porque eu tava gostando de fazer aquilo ali.
Não tem nada melhor que você gostar do que faz. Então, caramba, olha a onda. Porra, olha, passei a onda. Eu estava me divertindo ali, naquele momento. E o cara, e aí o meu amigo depois, ele, José, você estava rindo? Eu falei, cara, estava. Ele, eu falei, você estava rindo e tal. Mas tem também um outro propósito. Você, quando ri, você está enviando onda para o teu cérebro aqui, né? Que aquele momento é um momento legal, que não é uma coisa difícil. Então acaba que você espanta, a forma que eu tenho, eu falei, cara, eu espanto o meu medo ali naquele momento, a dúvida, então começa a rir ali nesse cenário, pô, e aí vai. E aí eu passei a utilizar o sorriso, sempre quando saio de qualquer prova, independente, boa, ruim, marca ótica ou não, eu saio rindo. Porque, cara, eu agradeço por estar ali. Naquele momento eu estou agradecendo, eu uso a gratidão como uma ferramenta também de fortalecimento. E o Mindfulness, e aprendi mais sobre a respiração, sobre meditação. Hoje eu medito dentro do mar, então com o controle da respiração, então eu faço todo esse processo. Porque dentro das ultras, hoje eu entendo que a gente tem um lado competitivo, lógico, tem os atletas que querem nadar ali para ganhar, competições e tudo mais, só que eu fui para um outro lado que é um lado de desafio pessoal. Normalmente esses são nados que eu olho, cara, eu quero nadar esse trecho. Beleza, eu vou na organização, quanto é que o que eu preciso fazer, e só vai depender de mim. Então, sair de uma outra vertente e através do interesse no frio, eu comecei a me redescobrir. Então, hoje, né, a gente usa a banheira de gelo como muito questão de recovery. Hoje não, hoje eu usei o quê? Para controlar minha respiração, para treinar o Mindfulness, e foi assim que eu vim treinando em casa. Tem uma banheira de gelo, converso e ensino alguns atletas também a trabalharem essa questão, porque eu estou lidando com ele, gerando ali a minha ansiedade, estou entendendo o que também é um cenário de hipotermia, em quanto tempo o meu corpo entra em hipotermia, começa a sentir sinais de hipotermia, o que eu preciso fazer. Na Irlanda eu aprendi que a galera leva uma garrafinha de água quente para beber. Então, assim, na hidratação, a gente faz a hidratação, toma um golezinho de água quente. Meia hora o corpo já esfriou de novo, separa na hidratação, água quente. Bala, goma, né? Goma de mascar, bala. Então, você também mastiga, por quê? Pô, aviação aqui, porque senão no frio a coisa trava, a língua já fica já dormente, e você tem que ter a consciência para dizer para a associação lá na Irlanda, eles já são especialistas, eles já reconhecem todo, né, o momento. Mas entender que comunicar, né? Então, assim, eu tive essa experiência, eu falei, cara, eu já falo, meu inglês é mais ou menos. Imagina ir para a Irlanda pela primeira vez, cara, eu vou fazer o camping, e no final a gente tinha um nado de 6 horas para fazer. Eu falei, cara, eu vou entrar e se der algum problema, como é que eu vou falar, né? Então realmente travou. Nesse dia foi um mar que o mar foi para 13,2, quase, com alguns cenários ali de 12 que realmente, e é engraçado, que aumenta um pouquinho, 13,5. Cara, pô, a água tá quente. Aí a gente fica ali nadando, mas foi um momento que eu realmente travou tudo aqui, eu não consegui. E aí eu chegava no barco, no bote, aí o cara, o que você quer? Então eu falei, não dá. Aí o cara, eu falei, como é que... My legs, no. Aí o cara... Aí eu falo, como é que ele falou? Ele, quer subir pro barco? Eu falei, quero. Ele, tem certeza? E o show? Eu falei, eu quero o legs crack. Eu falei, crack. Aí o cara, pô, me puxou para dentro do barco, e aí começou o meu sistema. Então, assim, foi muito legal ter essas experiências, porque eu chegava lá... Não, mas é que a gente acaba achando um outro mundo, assim, às vezes a gente fica aqui muito voltado, quando a gente olha lá nesse training camp, primeiro cara, você é da onde? Do Brasil. O que você está fazendo aqui, mano? Aí o cara, não, Rio de Janeiro. Pô, Rio de Janeiro, cara, o que você está fazendo aqui na Irlanda? Pô, tu veio quase eu fui na fronteira entre a Irlanda do Norte e a do Sul ali. O que você está fazendo aqui, cara? Eu falei, não, vim aprender. Aí, quando você lida com a galera que você olha assim, cara, só tia, bicho. Eu acho que era um dos poucos mais novos ali. Aí você via senhores nadando, os caras, pô, perfeito ali, parecia todo mundo aclimatizado. E aí falou, o que você vai fazer? Não, eu tô aqui para nadar o Canal da Mancha, eu tô outro negócio. Aí você começa a ver um outro mundo que, cara, aqui tem. A gente fica você acha que, pô, só por aqui não. Aí você começa a ver que tem outras pessoas, outro mundo. E também me quebrou muito uma questão que a gente traz. Eu falei, pô, vai nada no frio, você tem que ter a gordura, o tecido adiposo maior, a porcentagem de gordura. É importante.
Cara, mas quando eu cheguei lá, dois garotinhos de 16 anos, palito, cara, os caras nadando, voando dentro da água. Eu falei, pô, a água tá 14. Lógico que, né, são locais, mas mesmo assim, eu falei, poxa, como é que consegue nadar? Aí um mês depois a garota fez o canal do Norte, nadando lá em águas de 12 graus, porra, tranquilo, voando lá. Então esse foi mais um aprendizado nesse caminho, né? E aqui foi o primeiro dia do training camp. Cheguei lá e falei, pô, o que é legal? Isso daí já estava escurecendo no dia típico da Irlanda, como eles dizem, um dia de verão da Irlanda. E a gente fazia o quê? Antes da gente entrar, a água estava mais ou menos uns 14 graus, tal. A gente entrava dentro da banheira de gelo, ficava um pouquinho, depois ia para a água, nadava ali por 2 horas, depois voltava, saía, ficava de novo, ia para dentro da banheira, e depois da banheira aí tinha uma sauna móvel. Aí a gente ia correndo para dentro da sauna. Esse é o momento inicial aí do training camp. Muito legal. E aqueles dados ali, porque quando a gente já saía do treino, aí eu falou, vai entrar, quanto tempo você vai ficar? Não, vamos jogar nos dados. Então 6 representava 1 minuto e eu fui sorteado também, fiquei 1 minuto depois ali, mas a gente já entende que o corpo se adaptou muito fácil. Eu já vinha numa preparação e ali nesse momento, quando eu entrei em 14, eu não senti tanto o impacto, né? E essa é a minha temporada de 2025, né? A gente vamos navegando aqui, isso daí foi ano passado, e a temporada desse ano, agora em 25, eu acabei de voltar agora de lá, ela começou com uma cirurgia no ombro. Ela começou nesse evento ali, eu já vinha com o ombro já desgastado, e nessa prova eu nadei lá e dei umas braçadas e não senti força. Eu saí, eu falei pro meu médico, eu falei, cara, prepara a cirurgia, prepara tudo, quando eu voltar a gente vai eu vou fazer a cirurgia, porque eu vou ter 3 meses aí de desgaste, aí eu já consigo pensar, aí a minha cabeça enlouquece, porque, cara, imagina eu ficar sem nadar uma temporada. Não vai dar. Então eu comecei a calcular como é que eu ia mudar a minha mentalidade, a minha visão de preparação para ser mais assertiva possível, porque no dia 14 de junho de 2025 eu queria estar na Espanha nadando a prova de 27 quilômetros lá da Batalha de Rande. Então ela aconteceu, eu operei 12 de novembro e, lógico, né, nadar as outras provas que eu tinha ali no decorrer. Eu entendi o cenário, conversei com todos os especialistas, inclusive até nesse eu incluí a minha nutricionista. Eu falei, porque eu vou entrar em estado de ansiedade. Eu vou ficar em casa, eu vou surtar, vou começar a comer. Então isso daqui eu não posso. O que eu vou precisar fazer? Qual é a alimentação que eu preciso ter para poder minimizar isso aqui? Então eu entendi esse cenário. Aí eu brinco, dia 12 eu estava ali saindo da operação, dia 13 de dezembro falei com o médico, o cirurgião, eu já posso pelo menos fazer perna, braço, o outro braço, deixa eu ficar aqui apoiado. Ele, não, pode. Eu comecei, ia fisioterapia, ia fazer em casa também, todo o processo ali, porque... aí conversei com o meu psicólogo do esporte, que ele trabalha ali, e a gente conversando, eu falei, cara, aí ele falou assim, José, você vai viver um ciclo de luto nesse processo. Eu falei, ciclo de luto ele porque você vai negar, você não vai querer, poxa, a cirurgia não é isso, tudo mais. Depois você vai ter que aprender a aceitar que você vai ficar parado 2 meses com um braço sem mexer. E depois você vai entrar num momento de recuperação. Quais são as etapas que você vai passar da recuperação? Que você fala, mas 1 ano eu estava ali e tal, e agora eu não consigo. Você vai precisar de ajuda para poder fazer a troca a troca aqui do band-aid, né, dos curativos. Então, assim, em todo momento eu pegava, eu falei, aí a sorte que foi o esquerdo, eu sou destro, eu conseguia fazer o movimento, mas tinha coisas que eu falei, peraí, deixa eu levantar o copo. Aí eu falei, pô, copo d'água, caramba. Até o dia que eu consegui, com o braço esquerdo, fazer o copo. Eu falei, cara, que felicidade. Então são pequenos detalhes que a gente vai vendo, e aí eu vou construindo
também, cara, hoje é o copo, agora eu vou levantar. Aquilo ali eu aprendi também sobre, depois, né, a fibrose, né? Não, você está liberado. 3 meses você já pode voltar a treinar, a contato com a água. Eu falei, cara, mas como é que vai ser? Porque tem a tal da fibrose que não deixa, como é que vai ser? E eu comecei a nadar com o braço, com perna. Aí eu falei, poxa, o que eu vou precisar fazer? Eu falei, peguei lá o material de hidroginástica, né, dentro d'água. Eu falei, lembrei que eu acho que é menos impacto, menos força. Então ali vai me ajudar. Então começava a fazer todos os movimentos da abraçada, eu fazia aqui, consegui simular o máximo dentro do meu conhecimento, dentro do que eu procurava estudar, para que eu pudesse acelerar esse processo. E dia 14 de junho, assim como eu botei, eu falei, cara, isso vai ser o que vai me movimentar a estar. Eu estava lá com as minhas limitações, que eu sabia que eu não ia poder competir na mesma altura, mas eu queria entregar o meu melhor a todo momento. O que é o meu melhor? E estar ali pisando na areia, na Ilha Cis, em Vigo, dia 14, cara, para mim foi a realização de que, pô, eu consegui passar por esse processo. Eu sei que o meu ombro ainda tem coisa ainda para melhorar, ainda mais um ano aí de tratamento, mas naquele momento ali eu falei, cara, consegui. Porque daqui eu evitei entrar em vários estágios emocionais ali, não digo depressão, mas eu ia ficar bem descontente de não poder estar nadando. Então e dali foi, aí eu aprendi, lógico, cada prova era um cenário, o braço nadava, o braço estalava, eu falei, cara, pô, será que realmente é? Até ter a confiança de poder conseguir voltar a nadar. Então cada prova foi um aprendizado, e aí a coisa vai crescendo. E esse aqui é um último momento da última prova desse ano, em 26 de julho. Esse ano também foi abençoado porque eu não peguei nenhum mar, não consegui pegar nenhum mar, piscina, todos os mares estavam mexidos. E esse foi numa prova que era não competitiva, mas que a gente nada lá sou embaixador do Haroldo Saman, que a gente nada pela deficiência cerebral, pelo DCA. Então é o dano cerebral adquirido, pronto, dano cerebral adquirido. Então eu como embaixador, todo ano tem essas provas, de 2 em 2 anos nada, os embaixadores voltam para nadar. E essa era uma prova de 10 quilômetros. E a gente estava iniciando a prova porque no dia também o vento de norte, vento não sei o que, não dava com o mar. A gente foi o terceiro circuito, um circuito de 10 quilômetros. E foi aí, nessa situação. E a água estava 15 graus. Como eu gosto disso. Mas porque a todo momento eu estou ali, pô, superando e aprendendo, né? Então, assim, hoje, uma pergunta que eu sempre deixo, sempre eu me questiono, né? Todos nós, dia a dia, temos desafios. Seja ele no mar, seja ele estudando, seja o que for, temos. Então, assim, que eu boto assim, qual os 72 quilômetros que vocês vão ter hoje? O que vocês vão precisar fazer para realizar esses desafios? Hoje, o 72 pode ser uma prova de 500 metros, pode ser a sua formação, pode ser a evolução aí, mas o que vai ser? Como é que você vai planejar? Como é que você vai sonhar? Como é que você vai realizar ele? E tudo ali, isso organizado, ajuda bastante. Bom, gente, obrigado aí pelo tempo certinho. Pronto. Boa tarde a todos. Eu Ferreira, parabéns. Obrigado. A minha pergunta está diretamente ligada sobre a questão psicológica. Sem sombra de dúvida, o processo que você usou, da habilidade emocional, todo esse processo que é extremamente complexo, para que eu tivesse, inclusive, um bloqueio sobre os pensamentos, né, que assolam o tempo inteiro. E eu sou da psicologia, imaginei. Fico à vontade de questionar e trazer, explorar um pouquinho. Fica à vontade. A psicologia diz que tem pensamentos intrusivos, né? Sim. Que chamam socialmente, senso como fala.
E justamente os pensamentos inclusivos, eles a gente sempre tentando nos defender deles. Né? E você ficou em uma quantidade imensa de horas. Usou o sistema de recompensa, sem sombra de dúvida. Buscou todas as habilidades. Mas ainda assim nós tratamos de um cérebro que o tempo inteiro produz, uma vez que está o tempo inteiro buscando e, de alguma forma, sabotando alguns processos que você digitou, se organizou. A minha pergunta é, você em algum momento, durante todas as vezes que você está competindo, você se sente ameaçado pela sua história pregressa? Tem algo que te sabote? Tem algo que te ameaça? E você fica o tempo inteiro buscando o sistema de recompensa para que retire isso que é muito comum a todos nós? Exato, ótima pergunta aqui. Eu ouvi, quando eu terminei essa prova, eu vi de um tio meu, falou, cara, quem nada 72 faz qualquer coisa. Falei, calma que não é assim não, porque a gente entra lá, sim, o pensamento de desistir está ali, o pensamento de fracassar, ele é presente. Quer queira ou não, eu carrego comigo uma questão de, porra, é o Zé do 72, que é o recordista Guinness, então esse é um peso que eu entendo também. Falei, cara, porque se eu fazer o 72, cara, pô, imagina aqui se eu tiver que sair de uma prova, desistir. Nesse período aqui eu já tive 3 provas que eu precisei desistir do negócio. Então você lidar com o fracasso, lidar com aquela sensação, ela comigo, ela corre o tempo inteiro. Né? Então assim, eu realmente fico, eu não digo lutando, eu fico administrando esse cenário. Então o que eu procuro fazer a todo momento com os pensamentos é entender se vou querer dar ouvidos a eles ou não. Outro ponto que eu também trago é com o meu ego, tá? Para não me colocar em risco de uma prova. Então comecei a ler mais sobre o que o ego e a importância do ego, de você entender ali, ele tem um determinado momento, ele é positivo, mas se você deixar ele inflar, né, que a gente fala, né, tem um ego grande aí, você falha. Né, e você negligencia situações. E eu lá dentro não tenho tempo não posso negligenciar, porque é a minha vida e eu coloco em risco a equipe toda. Então a todo momento eu fico lidando também com essa questão do meu ego, e principalmente trabalhar através da gratidão. Eu procuro me manter humilde. Tá? E esse é um momento, são alguns pontos que eu trago aí. Irmãozão, parabéns. Obrigado. Me chamo Alessandro. Eu tenho uma dúvida sobre a sua reabilitação e os seus treinos de musculação. A sua natação, você tem que fazer um volume diário de 5 km, né? A ideia que você começou e depois foi aumentando. Mas a musculação, ela teve um treino específico, você teve que treinar todos os dias da semana, só 2 vezes na semana, isso antes da reabilitação. E o pós, durante a sua reabilitação, você teve que diminuir o volume de musculação, ou você manteve isso por um tempo, em conjunto? Como foi esse processo? Tá, antes da reabilitação, de 2 a 3 vezes a academia. A parte da musculação, fortalecimento. Eu entendi que a cada ano eu procuro trabalhar mobilidade. Então, uma das questões que mais me incomoda é o meu quadril. Tá? O quadril sempre já veio começando a despertar, que eu digo, né? Cada ultramaratona tem uma dor, tem uma musculatura que eu nem sabia que existia. Então, já conheci aqui a do quadril, do lombar, aí você vai o psoas, aí não é o psoas, aí você tem... E aí eu comecei a entender melhor cada vez onde pode estar me quebrando fisicamente, e eu trabalhar isso na musculação. Então eu faço muito em cima de mobilidade, 80% em cima. O pós, tá? O que acontece? Aí sim, eu botei uma personal voltada aqui só para isso, só para trabalhar o quê? Eu falei, poxa, o que eu vou fazer na hora de me recuperar? Na minha cabeça, não, vou ganhar força, vou ganhar... Aí eu falei, não, calma, você vai ter que ter a liberação, fazer todo um trabalho. Aí eu falei, tá, mas eu sentia que o ombro vinha, tudo mais. Aí eu falei, não, tem que fortalecer o quê? Escápula. Então esse ano foram ali 3, vão estar uns
3 meses só escápula, ganhando, tendo a liberdade. Porque, cara, na água lá, quando eu fazia toda a musculação, todo exercício que eu faço é voltado o quê? A minha abraçada. Onde é que eu tenho que ter força? Qual o movimento que eu preciso ter para poder... Eu gosto aqui muito de elevar aqui, né? Então, assim, eu pego, faço a rotação e puxo. Então, eu procuro pegar o máximo. Então, tem que estar com esse movimento aqui forte. Então, e através da escápula ali, a Carla, meu profissional, resolveu o meu problema. Também, parabéns. Como nutricionista, eu fiquei um pouco curiosa, né? Vou falar um pouquinho sobre, contribuir também, sobre a importância realmente desse planejamento nutricional. Eu queria, na verdade, saber de você se você conseguiu respeitar tudo aquilo que foi planejado, ou se por uma questão gastrointestinal você teve alguma dificuldade de realizar tanto essa refeição sólida, né, que a gente acaba muitas vezes não optando exatamente por não ser algo tão prático, ainda mais no mar. A gente acaba usando muita parte de suplementação, então me trouxe a curiosidade de rapidamente entender as suas dificuldades dentro dessa suplementação intra-prova. Tá. A primeira prova que eu nadei em 2017, eu nadei, porque a gente era tudo novo, eu não tinha essa noção, foi com água, Gatorade e gel. A garganta fechou, a glote fechou, não descia nada. E aí eu falei, cara, não vou beber. Aí o que eu entendi? Pô, bebi meio litro d'água. Eu falei, não, hoje não, é 200, 300 no máximo. Não passo de 300, então fica sempre nessa medida. Gel, eu já não tomo mais gel, porque para mim gel não funciona, não me sinto bem, aí me dá as questões gástricas. E por 72 eu comi a banana, a batata, foi o pãozinho de leite. Isso eu fui conseguindo até umas 20 horas mais ou menos seguir. Depois a garganta foi fechando, a língua toda cortada, que você vê ali no final, demorou porque já estava tudo cortado, eu já não conseguia mais, então eu passei a me basear mais em líquido. Foi todo esse processo, mas também, e aí depois disso eu fui entendendo, eu falei, poxa, o que eu posso comer, o que eu não posso? Tive provas que realmente nadei passando mal, agora em Portugal também, pô, botei o gel na boca, foi a primeira hidratação, falei, cara, não pode ser, bicho, não pode ser. E aí foi a prova, faltava 10 km, aí eu falei, vou nadar os 10 km assim, só no Gatorade, que a corrente estava boa, então foi perdurando ali nesse caminho, mas cada vez mais. Soltar pra soltar. Essa ideia de soltar. Pessoal, infelizmente,